No vídeo de hoje eu vou esclarecer por que 3 principais empresas não param de derreter as suas ações com essa queda absurda do mercado. Aqui tanto o Banco Inter, Melius e também Traders Club já tiveram uma queda que superam 50% nesses últimos 4 meses, batendo em muito o que o próprio mercado vem caindo. Então, além de explicar alguns motivos por trás disso, a gente vai utilizar alguns conceitos do valuation. Então, se você conseguir aprender muito bem esse conceito, que na verdade não é nada difícil, você inclusive pode extrapolar essas mesmas informações para algumas outras empresas da sua carteira que também está passando por esse mesmo problema recente. Então, vamos embora para o vídeo. Fala investidor e investidora, tudo bem com você? Aqui é o nosso conto clássico, tá? Eu já sei que você sabe de tudo. Se você que gostar desse material, gostar aqui desse vídeo, te peço em troca um like, uma inscrição no canal e também ativar as notificações, porque é assim que você ficar por dentro de tudo que eu solto aqui de novo no meu canal, com vídeos e conteúdos novos semanalmente. Então agora vamos direto para o nosso assunto principal para a gente entender um pouquinho mais sobre o valuation. E para a gente começar logo de cara, a gente tem que entender o ponto-chave do valuation, que é o valor do dinheiro ao longo do tempo. A gente está cansado de saber, de ver inúmeras postagens, que o valor do dinheiro, imagina você lá com R$100 indo fazer uma compra há 10, 15 ou 20 anos atrás do supermercado, e com apenas R$100 você conseguiria encher o seu carrinho com muito mais produtos do que nós temos hoje, se você fosse no mercado com esses mesmos R$100. Isso por si só é o valor do dinheiro no tempo. Mas a gente vai entender isso de uma forma prática através de um exemplo de fazer uma abordagem direta e uma abordagem reversa. Começando então pela abordagem direta, que começa a ser muito mais fácil para a gente entender como funciona esse processo. Imagina que você tem R$1.000 investidos. No investimento A, você vai ter um retorno anual de 1%. No investimento B, você vai ter um retorno de 10% anualmente. Então perceba, se você tem R$1.000 aplicados, acaba que no primeiro ano, de um lado você vai ter R$1.010, do outro lado você vai ter R$1.100. No segundo ano, você vai ter agora R$1.021, no outro investimento você vai ter R$1.221. Não precisa se apegar tanto aos números em si, apenas a proporção, para você simplesmente entender que aquele, obviamente, que teve maior rentabilidade, os 10% anualmente, ele com certeza produziu um maior retorno ao longo dos anos. E a cada ano que passar, ele vai produzir ainda maior discrepância entre um investimento e o outro. Esse é o próprio efeito dos juros compostos. Mas agora, a gente vai começar a elaborar um pouquinho mais sobre o processo do valuation, porque eu gosto de fazer isso de maneira reversa. Então agora imagina que daqui a 10 anos você quer retirar esse mesmo investimento, que vai ser daqui a 10 anos então, pelo valor de R$1.000. Se de um lado você tem aquele investimento que ano após ano te deu 1%, então o que vai acontecer? Para você tirar aqueles mesmos R$1.000 daqui a 10 anos, investindo pelo investimento A, que te dá 1% anualmente, você teria que aplicar hoje R$905. Mais uma vez, não precisa se atentar com os números exatos, apenas o critério de proporção. Então, do investimento A, aquele que tinha de 1% anualmente, R$905. Do outro lado, se você tem aquele mesmo investimento, agora 10% anualmente, você teria que investir R$385 para tirar os mesmos R$1.000 daqui a 10 anos. Então agora já começa a ficar interessante para a gente entender qual que é o poder desses juros ao longo dos anos. Aqui é realmente uma diferença bem considerável. Então a conclusão que nós podemos chegar é que quanto maior a rentabilidade que a gente está considerando nos nossos juros compostos, menor é a quantidade inicial que a gente vai precisar investir. Então perceba, se eu quisesse ter um investimento que me desse 20% ao ano, eu teria que investir inicialmente muito menos daquele investimento que me daria 10% ao ano, que também é muito menos que aquele investimento que me daria 1% ao ano. Então olha só, quanto maior essa taxa, essa rentabilidade, menor vai ser o meu valor inicial. Então, a partir disso, a gente já pode aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento. Substitui, então, esse termo de rentabilidade ou taxa de desconto pelo próprio custo de capital de uma companhia. Todas as empresas, em maior ou menor grau, têm capital, têm que se financiar de alguma forma para alavancar seus projetos, fazer novas tecnologias, fazer novas plantas industriais, fazer novos equipamentos. Todas as empresas, para crescer, elas têm que se financiar. Então, que por si só, todas as empresas têm algum custo de capital. Então, imagina que uma empresa, aqui no caso a Petrobras, a Vale, a Eletrobras, tiveram que ir lá no banco e pegar algum empréstimo e esse banco emprestou a 5% ao ano, 7% ao ano, igual nós, pessoas físicas, poderíamos também fazer diretamente no banco através de algum financiamento. Algo normal que aconteça. Então, por si só, toda empresa tem algum endividamento em maior ou menor grau. E agora a gente vai utilizar esse custo de capital para trazer ele valor presente. Imagina que um caso, talvez que o próprio Bradesco, que lucra ao redor de 30 bilhões anualmente.
mas talvez daquele lucro que ele tem que reinvestir na sua própria operação para continuar existindo ao longo dos próximos anos. Imagina que todo o lucro que o Bradesco tira, ele sempre coloca no bolso. Uma hora ele não vai ter mais de onde tirar aquela operação e colocar mais dinheiro no bolso. Olha só, todo o dinheiro que uma empresa tira, ela tem que pegar um pouquinho dela de volta para se reinvestir, para reinvestir na própria operação. Então imagina que se o Bradesco tem 30 bilhões anualmente, se ela tiver um custo de capital de 20 bilhões, acaba que de fato, quanto entra no seu próprio bolso, vai ser 10 bilhões anualmente. Ou seja, todas as empresas têm custo de capital e é isso que nós temos que chamar a atenção. Porque agora esse custo de capital, na verdade, ele não vai entrar no nosso bolso de acionista da empresa. Então todo o valor que a gente vai ter daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos à frente, a gente tem que trazer agora esse valor a presente, já descontado todo esse custo de capital. E agora, esse custo de capital, então, ele acaba tendo uma interferência muito grande da própria taxa Selic. Agora você imagina, se a taxa Selic sobe, consequentemente o banco também vai começar a emprestar aquele seu dinheiro a taxas maiores. Aqui a gente vê inclusive no título público. Quanto maior a taxa Selic, mais o título público atrelado à Selic começa também a render. Então olha só, quando a taxa Selic sobe, inclusive subiu 1,5 pontos percentuais nessa última reunião, ainda vai continuar subindo mais, toda vez que essa taxa sobe, acaba que o custo de capital, de uma forma geral das empresas, também aumenta consideravelmente. Então agora você imagina que até pouco tempo atrás a gente tinha uma taxa Selic a 2% ao ano, agora nós já temos uma taxa Selic que já supera a casa dos 7% e que pode chegar inclusive a bater 9% esse ano. Então olha só, o custo de capital das empresas começou a ficar consideravelmente mais alto. Então agora voltando à nossa fórmula inicial do valor do dinheiro no tempo, o que a gente pode imaginar? Que quanto mais aquele dinheiro está espaçado no tempo, daqui a 5 ou 10 anos, quando a gente aumenta agora a nossa taxa de desconto, nosso custo de capital, a gente traz esse dinheiro a valor presente e esse valor presente ele vale muito pouco. Pensa que no próprio caso daquele investimento que te dava 1% ao ano, quanto aquele investimento te dava 10% ao ano. Você teria que investir R$900, o outro teria que investir R$385. Então olha só, quanto maior a taxa de desconto, menor o valor daquela empresa, valor presente. Então isso agora começa a ficar nítido, porque agora aquelas mesmas empresas que estavam valendo super alto, quando o Ibovespa chegou a bater na casa dos 130 mil pontos, as empresas de fato tinham um valuation muito esticado. Agora que o custo de capital de todas as empresas ficou mais caro, pelo avanço da taxa Selic, acaba que todas as empresas necessariamente têm agora um valuation menor, simplesmente porque o valor presente dessas empresas agora também é menor do que já foi no passado. Então agora você pode imaginar isso para qualquer empresa da Bolsa de Valores que também vem caindo. Toda vez que a taxa Selic subir, essas empresas vão ter um valuation mais barato. O que seria o valuation? Seria o próprio preço da ação que você compra aquela companhia. É simples assim. E agora, já entendendo isso, porque logo no começo do vídeo você tem 3 principais empresas, Banco Inter, Traders Club e também Amélios. Inclusive poderia até ampliar essa lista, mas eu acho que a partir desses 3 exemplos vai ficar muito claro porque essas empresas estão caindo. Porque olha só, ainda são empresas pequenas, muito pequenas aliás, mas que a gente está comprando essas empresas no futuro. Então o Banco Inter hoje ainda é um banco extremamente pequeno, com um lucro extremamente pequeno. O lucro do Banco Inter não faz nem cosquinha no que o Itaú, Santander, Bradesco ou o próprio Banco do Brasil possui. Realmente ainda é um banco extremamente pequeno em relação aos demais. Mas quem compra hoje o Banco Inter não está pensando no banco em 2021. Está pensando no banco em 2030, 2035. Aí sim, quando o banco já for muito maior do que ele hoje, tiver uma base de clientes extremamente consolidada, quando já conseguir ter muitos correntistas. Então, de fato, o que a gente está fazendo hoje no Banco Inter é comprando o banco daqui a 10, 15 anos à frente. A mesma coisa com a Amélios. Nós não estamos comprando a Amélios pensando no cashback que ela dá hoje ou na própria solução financeira através dos bancos digitais que você também vem investindo. A gente está pensando na Amélios daqui a 10, 15 anos da mesma forma, como uma solução totalmente completa, um ecossistema completo. O Traders Club, mesma coisa, uma plataforma de investimentos que daqui a 10, 15 anos a gente também espera que o mundo financeiro como um todo tenha muito mais investidores, tenha muito mais empresas listadas na bolsa. Então olha só, nós estamos comprando essas empresas hoje, não pensando no presente, é pensando realmente no futuro. Muito ao contrário, por exemplo, de uma empresa já muito bem consolidada. Se você compra a Ambev, você já está comprando a Ambev no presente. Já é uma empresa que existe, que é extremamente robusta, consolidada. Não é uma empresa daqui a 10, 15 anos vai estar muito maior do que hoje. Isso não vai acontecer. A própria característica da empresa já ser líder do mercado, consolidada. Então olha só, são empresas totalmente diferentes. Por isso as empresas ainda muito pequenas e que têm uma perspectiva de crescimento muito forte pela frente, elas tendem a sofrer cada vez mais. Por isso que eu já destaquei que as empresas caíram mais de 50% ao longo dos últimos 4 meses, isso inclusive pode cair ainda mais, porque agora com o custo de capital cada vez maior, aquele dinheiro lá na frente que a gente está pegando do Banco Inter 2030, 2035,
Quando a gente traz ele valor presente, a empresa vai valer muito menos do que é hoje. Então, por si só, a gente já poderia concluir que aquelas pessoas que compraram quando a taxa Selic estava ali ao redor de 2, 2,5%, 3%, de fato não fizeram um bom investimento, porque estavam considerando que o Brasil ia continuar na perpetuidade, no seu infinito, com a mesma taxa Selic muito baixa. E aí, obviamente, tiveram retornos bem ruins. Afinal de contas, as empresas não param de cair. A gente poderia, inclusive, ir um pouco além, mostrar de fato como a gente está comprando o Banco Inter e essas demais empresas no valor futuro. Se você pegar no Status Invest, essas 3 empresas aqui principalmente, você vai ver que todas elas têm um preço sobre SR, que no caso seria o Sales Ratio ou Receita Líquida. Então, o preço sobre a Receita Líquida está ali ao redor de 17, 18 vezes. Aqui é essa mesma leitura que a gente poderia fazer para o preço sobre lucro. Então, quanto maior o indicador, mais tempo a gente vai gastar para ter nosso retorno de volta. Então, por exemplo, se aqui o preço sobre a receita líquida ao redor de 17 vezes, isso nos diz que daqui a 17 anos, considerando a receita líquida que a empresa tem hoje, que o nosso investimento vai ser pago. Então, se a gente tem um preço sobre a receita líquida de 20 vezes, é a mesma coisa considerar que daqui a 20 anos nós vamos ter recuperado nosso valor investido. É assim que funciona a nossa leitura. Então, olha só, a gente está comprando uma empresa, considerando que daqui 17, 18 anos que a gente teria nosso retorno de volta. Obviamente, essas empresas são de altíssimo crescimento, então isso de remunerar 17, 18 anos, talvez não seja a melhor forma técnica, mas didaticamente funciona super bem para a gente entender o quão à frente está comprando essas companhias. E no caso do Traders Club, a gente poderia ter um pouco além, porque agora a gente vê que essa empresa está negociada ao redor de 17 vezes sua receita líquida. Outra companhia, aqui de capital fechado, que no caso é Empíricos, foi vendida recentemente para o BTG Pactual. E o BTG Pactual pagou na sua receita líquida da Empíricos ao redor de 3, 4 vezes a sua receita líquida. Ou seja, aqui de diversas formas a gente consegue entender que esse preço sobre a receita líquida ainda é muito grande em Traders Club, que também acaba sendo verdade para Melius e Banco Inter. Ou seja, de diversas formas nós entendemos que esse valuation ainda está um pouco esticado em relação ao que outras empresas de capital privado já fizeram anteriormente. Agora, e ainda mais, quanto maior a taxa Selic, mais esse valuation pode ser prejudicado, mais essas empresas ainda podem cair ao longo dos próximos anos. E aí, para finalizar, aqui fugindo um pouco agora da parte do valuation, nós também temos que entender que as empresas não têm vantagens competitivas totalmente consolidadas. Né? Qual que é a vantagem competitiva da Melius desenvolvendo um novo banco digital? É um banco digital, por mais que possa ser excelente, mas ainda assim ele vai estar muito atrás do Banco Inter, da Nubank, que obviamente não vai conseguir ter o mesmo tanto de correntistas que essas duas outras empresas têm. Da mesma forma, o Banco Inter não tem vantagens competitivas, não tem a mesma monetização, aqui nesse vídeo eu falei completamente sobre isso, do que os grandes bancos principalmente. Ou seja, Melius, aqui o Banco Inter e também o Traders Club não tem vantagens competitivas tão sólidas quanto as demais empresas da bolsa. E agora, com a taxa Selic subindo, mais uma vez, esse valuation obviamente vai ser muito impactado. Então eu espero que você tenha entendido na prática como que funciona esse movimento, essa correlação entre a Selic e Bolsa de Valores, porque assim você pode extrapolar essas informações também para o seu mundo dos investimentos. Espero que você tenha entendido, tenha gostado desse material e eu te espero lá no próximo vídeo. Valeu!